Muito bem, vamos falar de esportes. O Português Santista entrou em campo ontem pela 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. E aí perdeu, pela primeira vez na competição. Com a vitória do Atibaia, a Briosa voltou para a segunda colocação e para tentar retomar a liderança, o time do técnico Sérgio Guedes entra em campo na próxima quarta, às 20h, em Eurico Mursa, contra um time que é forte lá também e que a gente vai acompanhar todos os detalhes dessa partida e do jogo, tá bom? Mas está em segundo lugar, são 13 vitórias, na 14ª acabou perdendo. O time de Atibaia também é um time muito forte, muito bom e a Briosa está seguindo ali nas primeiras posições. Ontem foi dia de clássico. Santos e Corinthians empataram nesse clássico do Campeonato Paulista disputado no estádio do Pacaembu. Mais de 40 minutos sem energia o estádio. A partida também foi marcada por polêmica na arbitragem. Balança. Bandeirão rasgado, confusão, defesas incríveis. Apagão de quase 1 hora e um pênalti não marcado. Esse clássico tenso, o mais longo dos últimos tempos, começou com um gol de quem? De quem ninguém esperava. O volante René Júnior acertou um chutaço que surpreendeu o goleiro Vanderlei. O do René foi uma bola desviada, né? A gente até tá comentando, acho que o Cita falou que pegou no rosto dele, se eu não me engano, a bola e acabou indo pro outro lado, mas isso acontece agora de futebol. E o Santos sem o Gabigol. Suspenso, camisa 10 viu de fora que nada dava certo para o time. O mais perto no primeiro tempo foi esse quase gol. Bola na rede do lado de fora. O Santos foi obrigado a passar quase o jogo inteiro atrás do empate. E conseguiu justamente depois do apagão. A energia acabou no Pacaembu na metade do segundo tempo. Foram quase 50 minutos de bola parada. Na volta, sabe quem apareceu? Esse moço aí, de 21 anos, que o Santos não deixou dar entrevista. O nome? Diogo Vitor. Foi decisivo depois dessa jogada. A bola sobrou no pé do rapaz e ele mandou essa sapatada. O empate foi aos 41 minutos. Aos 45, teve essa falta para o Santos. O pênalti não marcado pela arbitragem. Não sabe se o árbitro estava tão perto, se ele acabou não vendo. Sabe também se o bandeirinha poderia ter ajudado ele ou não, mas é passar também, não adianta ficar lamentando não, né? Pois é, no primeiro Santos e Corinthians de 2018, o que voltou mesmo foi só a energia. Já o pênalti, quem sabe na próxima. Ninguém viu. Há quem diga, Ivo Morgante, por exemplo, se fosse para o lado do Corinthians, tinha até informação do lado de fora, mas faz parte da interpretação do juiz que não viu este pênalti aos 45 e aí o jogo ficou só no empate. Mando de campo é do Santos, que levou o jogo para o Pacaembu, ficou mais de 40 minutos sem energia. Ê, Pacaembu, hein? Agora, a nota triste da história é um torcedor corintiano que acabou sendo morto durante o confronto contra a torcida do Santos, ou parte dela, na Grande São Paulo. Estavam a caminho do jogo na capital quando a briga começou. 6 pessoas foram detidas. Um vídeo feito à distância mostra um grupo que ataca um carro com paus e pedras. Depois, outro veículo é cercado por pelo menos 20 pessoas. Um homem foge correndo do tumulto e é perseguido pelos torcedores. Mais adiante, ele é alcançado e agredido. Nesta outra cena, 2 rapazes fogem pela calçada. Eles deixam para trás barras de ferro. Um carro passa correndo com a tampa do porta-malas aberta. Um rapaz é transportado lá dentro. O que ficou para trás dessa confusão foi uma rua ocupada por carros depredados. Um foi até incendiado. Pelo asfalto, rojões, roupas rasgadas, pedaços de madeira e barras de ferro. Tudo utilizado como armas por torcedores. Houve perseguição pelas ruas do centro de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, a mais de 40 quilômetros do estádio do Pacaembu, onde jogaram ontem Santos e Corinthians. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas.
Danilo da Silva dos Santos foi socorrido com ferimentos na cabeça, mas morreu no hospital. O soldador era corintiano, casado e pai de 2 crianças. Se diz que ele saiu pela manhã para jogar bola e a única informação que ela tem até o momento. O ônibus com os torcedores santistas estava a caminho da subsede de uma organizada, onde haveria uma confraternização antes da partida. O grupo contou à polícia que teria sido alvo de uma emboscada. Os carros apedrejados foram apreendidos e apenas o dono de um deles foi até a delegacia. Dentro dos veículos foram encontrados adesivos de uma torcida organizada do Corinthians e caixas com o escudo do clube. A polícia tenta identificar também a responsabilidade pelo início da confusão. Com base no volume de material apreendido, a suspeita é de que o conflito havia sido premeditado. Ainda foram recolhidos porretes, rojões e ferramentas de aço. Testemunhas ajudaram a polícia a identificar os envolvidos no confronto. O crime será individualizado a ações de cada um, sendo que estes irão responder aí por suas ações. Mas é triste, né? Quando esse tipo de coisa acontece e aí uma pessoa acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Um homem de 30 anos ficou gravemente ferido num outro confronto entre torcedores do Cruzeiro e do Atlético Mineiro neste domingo em Belo Horizonte. Os torcedores se enfrentaram armados com barras de ferro e pedaços de madeira. Um homem com uma camisa de uma torcida organizada do Cruzeiro caiu e foi agredido. Em seguida, o grupo se afasta e são várias imagens que chegaram mostrando essa ação e também a confusão. O homem aponta para os policiais que há uma pessoa ferida e caída na calçada. 2 viaturas da polícia chegaram, o homem foi rendido pelos militares e preso em flagrante. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada inconsciente para o hospital. O estado de saúde dele é grave, aí a gente vê ele na imagem e o que foi apreendido pela polícia. Aí ele recebendo o socorro dos homens do SAMU. Ficou gravemente ferido. A confusão aconteceu nesse jogo, que é um jogo também importante, porque é um clássico, né? Foi um jogo importante, um clássico e... Infelizmente, a nota triste é dessas pessoas que agem assim com violência, levando a vida dos outros, quando o espetáculo deveria ficar só dentro de campo e ali na arquibancada. Mas olha só o que foi apreendido: pedaços de pau, pedaços de ferro utilizados para agredir outros torcedores. E dentro de campo, o Cruzeiro venceu o Atlético no estádio Independência. Vamos falar da nota boa do futebol. Na semana em que se comemora o Dia da Mulher, os jogadores do Atlético entraram em campo acompanhados de vítimas de violência doméstica. Entre elas, Maria da Penha, que deu nome à lei contra esse tipo de crime. Das arquibancadas, 22 mil torcedores viram esse chutão de Otero após cobrança de falta. Robinho acertou o travessão. Raniel recebeu o ótimo passe de Rafinha. A defesa do Galo parou e o atacante bateu firme para abrir o placar. Eric ficou cara a cara com Fábio, que fez grande defesa. Edilson foi expulso após falta em Otero. A partir daí, com um jogador a mais, o Atlético o pressionou, criou chances e até acertou o travessão com essa cabeçada de Léo Silva. Mas o Cruzeiro se defendeu bem e garantiu a vitória. Vamos tentar o maior número de pontos possível aí para a sequência, para classificar na melhor posição que a gente conseguir. O clássico ele dá aí uma condição de afirmação melhor. E principalmente pela atitude da equipe, o brio que ela teve depois de ficar com 1 a menos para sustentar o resultado. O Menezes vai indo muito bem no comando do Cruzeiro, né? Também pelo Campeonato Paulista, e voltando lá, o São Paulo venceu o Linense por 2 a 1. As falhas de goleiros e erros de arbitragem marcaram jogos de outros campeonatos estaduais. Num jogo com arbitragem polêmica, o Fluminense venceu o Volta Redonda em Xerém. Pedro cobrou o primeiro pênalti do jogo. A partir daí, o árbitro Daniel Costa Silva começou a se complicar. Ele viu pênalti nesse lance e Robinho marcou o segundo gol do Fluminense. Quando o jogador do Volta Redonda caiu sozinho na área, mais um pênalti marcado. Marcelo descontou. Com esse lance que parecia não ter fim, com a bola para lá e para cá, Eraso fez o último gol na vitória do Vasco por 4 a 3 contra o Boa Vista, em Cariacica, no Espírito Santo.
O que mais chamou a atenção foram as falhas dos goleiros. Primeiro, Rafael, do Volta Redonda, deixou a bola passar entre as pernas. Depois foi a vez de Martim Silva. Ele se atrapalhou todo num lance fácil. E teve falha de goleiro também na vitória do Grêmio contra o Juventude no Campeonato Gaúcho. Depois do recuo, Matheus tentou driblar Jael, perdeu a bola e viu o Grêmio abrir o placar. Madison fez o segundo gol do time gaúcho. Cabeça do goleiro não deve estar boa, deve estar doendo muito, né? Aliás, deles todos, né? Vou falar do Neymar, que passará por uma nova avaliação médica daqui a 6 semanas. O jogador está na primeira fase de recuperação da cirurgia no pé direito. Vamos ver a reportagem aqui. Neymar se recupera em casa, em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro. Ele recebeu alta no domingo de manhã e foi flagrado no heliponto do hospital. O atacante estava acompanhado da namorada, a atriz Bruna Marquezine, da mãe e da irmã. A cirurgia para tratar uma fratura do pé direito foi no sábado de manhã e levou 1 hora e 15 minutos. Foi considerada bem-sucedida. A cirurgia consistiu na colocação de um parafuso no 5º metatarso, local da lesão do jogador, e associado a isso nós utilizamos a colocação de enxerto ósseo para acelerar e facilitar a consolidação desta lesão. O prazo de recuperação vai depender muito da evolução do jogador. Em 6 semanas nós realizaremos uma nova avaliação com exames de imagem para que possamos observar a resposta e a evolução da sua recuperação. O trabalho de reabilitação começa imediatamente. Mesmo assim, existe a possibilidade de Neymar ficar 3 meses sem jogar. Ele perderia todo o restante da temporada do futebol europeu e os jogos amistosos da seleção brasileira. O atacante voltaria às vésperas da Copa do Mundo na Rússia. O Brasil estreia no dia 17 de junho contra a Suíça.